Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Você que já se encontra conectado conosco nessa live, seja bem-vindo, seja bem-vinda, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, saiba que você é por demais precioso, por demais preciosa. Nós não te conhecemos, mas já te amamos em Cristo Jesus. Fica conosco, que Deus tem uma palavra para o seu coração. Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Versículo 8. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo do sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Deus amado, Deus querido, Criador dos céus e da terra, obrigado, Senhor, pela tua bondade. Obrigado porque tu és o nosso Deus. Sabemos que tu tens o controle de tudo. Sabemos que tu tens nosso nome gravado na palma da tua mão. Nos aquietamos diante de ti. A tua igreja, Senhor, quer ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Eu estou intitulando esta mensagem de O juiz está às portas. É isso mesmo que você ouviu. O juiz está às portas. Busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invoque-no enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Isaías, capítulo 55, versículos 6 e 7. Quando temos um alvo e compreendemos a importância e o valor desse alvo, nossa vida é preenchida por uma significância. Nossa vida passa a ter um sentido, um significado de esperança, fé, perseverança, coragem, ousadia, intrepidez, bondade, fidelidade e amor. Jesus é nosso alvo. Jesus é o nosso destino. E esse alvo futuro influencia cada momento do nosso presente. Nosso alvo, esquecendo-se das coisas que para trás ficaram e avançando para o alvo, para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quando nós nos apropriamos desse alvo, sabemos para onde estamos indo, então somos preenchidos, somos inundados por um significado que vai fazer toda a diferença. E esse alvo futuro que nos aguarda influencia cada momento da nossa vida no presente. Quando as pessoas perdem o alvo, elas ficam desmotivadas, desencorajadas, se desviam do caminho e desistem de tudo. É incrível. Quando você vê uma pessoa desmotivada,
desencorajada e que não tem mais vontade de meditar na palavra de Deus, não tem mais prazer em estar na casa do Senhor, na Assembleia dos Santos, reunidos para celebrar, para adorar, para buscar a presença desse Deus infinitamente maravilhoso. Essa pessoa está passando por um processo delicadíssimo, delicado por demais. Por quê? Porque em dado momento ela descontinuou, e quando ela descontinuou, ela caiu em si, que não tinha mais ânimo, que estava totalmente desmotivada. Então a primeira coisa que ela faz é desistir de tudo que um dia ela começou muito bem. Mas não basta só começarmos bem, precisamos continuar bem e terminar bem. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e, reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Na realidade, Tiago inicia o capítulo 5 da sua carta, denunciando e ao mesmo tempo exortando os mais favorecidos e arrogantes. Mas ele diz com todas as letras, ele está exortando, ele está chamando a atenção os ricos e os arrogantes. Ele está chamando a atenção deles, ele está exortando-os para que eles voltem, para que eles entendam o verdadeiro sentido da vida em Cristo Jesus. Olha como é que ele vai dizer, ó. Comecem a chorar, preparem baldes para as lágrimas que irão derramar quando a calamidade chegar. O dinheiro de vocês é pura corrupção, e suas roupas de marca cheiram a podridão. O luxo de vocês é um câncer que corrói por dentro. Vocês pensam que estão ajuntando riquezas, mas o que estão acumulando é juízo divino. Você vê como isso é sério? A primeira parte desta mensagem, o juiz está às portas, é suportar com paciência. Diga, suportar com paciência. Veja aí, Tiago 5, versículos 7 e 8. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Versículo 8. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. A ênfase de Tiago é para que o cristão, o pequeno Cristo, suporte as intempéries desta vida com paciência, levando em conta que a situação econômica e social, em dado momento, vai afligir com mais vigor, com mais força, os menos favorecidos. E Tiago está dizendo que você tenha paciência, porque a vinda do Senhor está próxima. As lutas, as intempéries desta vida, porque só obteremos êxito exercitando a paciência. Só assim conseguiremos manter separados e alicerçados no amor de Deus até
a vinda do Senhor. Em seguida, Tiago cita o caso do lavrador que espera o precioso fruto da terra. Na Palestina, as primeiras chuvas entre outubro e novembro vinham depois da semeadura. E as últimas chuvas vinham entre abril e maio, quando os campos já estavam amadurecendo. Ambas eram de suma importância para o sucesso da colheita. Tanto as primeiras chuvas como as últimas chuvas eram importantes para o sucesso da colheita. Da mesma forma, o crente não deve perder a paciência diante das adversidades. Pelo contrário, o crente precisa estabelecer firmemente o seu coração à vista do fato de que a vinda do Senhor está próxima. Ele vai usar a figura do lavrador e a figura da chuva, das primeiras chuvas e das últimas chuvas. E ele diz que da mesma forma o crente não deve perder a paciência. Ele deve enfrentar as adversidades, as dificuldades, as lutas, as intempéries desta vida com coragem, com perseverança, louvando, adorando e engrandecendo o nome do Senhor. Ele diz: o crente precisa estabelecer firmemente o seu coração à vista do fato de que a vinda do Senhor se aproxima, a vinda do Senhor está próxima. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês nesta noite, tá? Primeira pergunta que eu vou fazer para vocês. Você está preparado para a vinda do Senhor? Seu coração está quieto, seu coração se enche de paz quando você pensa que o nosso Rei está voltando. Amados, não brinquem, Jesus está voltando, não há mais tempo para nós adiarmos, procrastinarmos. O que temos que fazer hoje, temos que fazer hoje, não temos que deixar para amanhã. Então Jesus vai vir sim, Ele está vindo, a sua vinda é próxima, Ele está chegando, mas nós precisamos estar prontos para a sua vinda. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, o que acontece? Alcance a promessa. Então, se eu não tenho paciência, eu descontinuo. Se eu sou uma pessoa impaciente, a minha fé é raquítica. Se eu sou uma pessoa que não tenho paciência, eu não amo com toda a veracidade que deveria amar. Se eu sou uma pessoa impaciente, eu não louvo, eu não adoro a Deus, eu não faço a sua vontade. Então o que acontece? Eu perco o cumprimento da promessa. Pelo menos é que o texto está dizendo. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. Hebreus capítulo 10, versículos 35 e 36. Veja bem, a capacidade de tolerar contrariedades, dissabores, infelicidades, sossego com que se espera uma coisa desejada, perseverança. Você sabe o que é isso? Você sabe como se chama isso? Isso chama-se paciência. Se você é uma pessoa paciente, você é uma pessoa que tem capacidade de tolerar contrariedades. Se você é uma pessoa paciente, você é uma pessoa feliz. Se você é uma pessoa paciente, você é uma pessoa que tem sossego para esperar. Descansei no Senhor, esperei com paciência no Senhor.
e Ele ouviu o meu clamor e veio ao meu socorro. É assim que o salmista diz. Então precisamos exercitar a paciência. O autor da carta aos Hebreus continua falando, ele diz: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé. Agora veja que coisa séria, igreja. E se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Quem está falando isso? Quem está falando isso, igreja, é o próprio Deus. Ele está dizendo: se eu deixar de perseverar, se eu retroceder, se eu parar, se eu descontinuar, a alma dele não se agradará de mim. Por quê? Porque eu fui uma pessoa impaciente. Eu não esperei o tempo da frutificação. Porque eu não descansei o meu coração, porque eu me afligi, porque eu fui ferido, porque fui atacado, porque eu me magoei, porque fui traído, desprezado. Então simplesmente eu dei as costas e fui embora. Perdi o tempo do início até agora. Tudo porque eu não tive paciência. Aí o que é que a impaciência vai gerar? Desassossego. A impaciência vai gerar solidão. A impaciência vai nos levar para um campo de depressão. Eu vou ser uma pessoa depressiva, porque eu não tenho chão. Uma pessoa, quando está depressiva, ela fica sem chão, ela fica insegura, ela fica com medo, ela fica acuada. Mas pastor, é porque ela quer? Não, não é porque a pessoa quer. É porque deu-se início a um ciclo de coisas que não foram resolvidas. E esse ciclo foi se agravando e se estabeleceu na alma da pessoa. Então, temos que buscar o Senhor, temos que derramar nosso coração na presença dEle, temos que nos submeter a Ele. Você já imaginou se o apóstolo Paulo tivesse se entristecido, ficado impaciente, tivesse descontinuado, tivesse retrocedido e desagradado a Deus, ele não teria terminado a carreira dele e guardado a fé. Ele não teria. Porém, Paulo reconheceu sua fraqueza. O apóstolo Paulo reconheceu suas limitações. E no mesmo instante que ele recebeu o não de Jesus, Paulo compreendeu a necessidade de depender cada vez mais de Deus. Essa é a diferença. Essa é a diferença quando nós reconhecemos o alvo, valorizamos o alvo, entregamos nossa vida e continuamos aplicando fé, e continuamos carregando nossa cruz. Continuamos dizendo para o Senhor: eu te digo um sim hoje, Senhor, eu quero continuar hoje, eu quero, a luta ontem foi muito grande, eu não consegui, mas hoje eu vou conseguir, porque eu sei que Tu estás comigo, e eu vou em frente, eu vou, porque eu sei que Tu está abrindo caminho para que eu possa passar. Então eu vou, porque eu vou na Tua força, eu vou na Tua graça, porque a minha insuficiência não é o bastante. A suficiência que eu tenho, ela é fadada ao caos, é fadada ao fracasso, mas a Tua suficiência não. A Tua suficiência é o bastante para mim. Você crê nisso? Você pode aplaudir o Senhor nesta noite? Aleluia!
Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7 ao 10. E, para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Veja o alvo? Você está vendo o propósito? Ele vai passar por quê? Ele diz que de boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias. Aí chega o propósito: por amor de Cristo. Por quê? Quando sou fraco, então é que sou forte. O que é que ele está dizendo aí? Tá bem, Jesus, tá bem. Eu vou aceitar o teu não, tá? Vou aceitar o teu não porque eu reconheço agora que eu tenho que caminhar mais um pouco. Eu reconheço que a minha fraqueza precisa de ti mesmo. Eu reconheço que eu preciso estar cada vez mais alicerçado em ti. Eu sei que na minha fraqueza em ti, eu posso todas as coisas. Então na minha fraqueza, eu sei. Eu vou continuar. Na minha fraqueza, eu sei que eu vou ser uma pessoa paciente, esperando o meu Senhor, porque eu sei que a sua vinda está próxima. Amém? Em síntese, o apóstolo Paulo foi extremamente paciente. Ele entendeu o propósito de Deus para a sua vida. O apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, agradou a Deus. A exemplo de Jó, que foi paciente, mesmo não entendendo por que estava passando por todo aquele sofrimento, mas não negou a Deus. Jó capítulo 42, versículo 10, ele vai dizer assim, ó: o Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo que tinha tido antes. A impaciência nos leva a negar a Deus. Você sabia disso? Quando eu estava hoje debruçado sobre esse esboço, mas saltou no meu coração assim, algo muito forte. Como se Deus dissesse para mim assim: meu filho, você sabia que a impaciência leva as pessoas a me negarem? Mas por que a impaciência nos leva a negar a Deus? Quando é que eu nego a Deus? Quando eu deixo de amar, quando eu deixo de perdoar, quando eu deixo de me relacionar, quando eu tento fugir da sua presença, quando ao invés de eu ir para Nínive, eu vou para Tarsis. Nínive era a mensagem que você deveria entregar: convertam-se, se arrependam, porque daqui a 40 dias Nínive será subvertida, será destruída. Tarsis era um campo turístico, era onde eu iria ver muitas luzes de neon, era onde eu estaria totalmente alheio daquilo que Deus tinha ou tem
para a minha vida. Ao invés de focar no propósito, eu estou buscando o periférico. É incrível. Em vez de eu focar no propósito, vou lá, não consegui hoje, mas amanhã eu consigo. Eu sei que essa luta que eu estou passando, eu sei que essa diversidade que eu estou enfrentando, eu sei que é para a glória de Deus. Eu sei que quando eu vencer aqui, quando eu vencer isso aqui, eu sei que eu vou ser testemunho para muita gente, e muitos que estarão vivendo, estarão passando pelo que eu estou passando agora. Eu irei testemunhar, eu irei falar do que Deus fez na minha vida. Aí essas pessoas serão libertas e superarão também, porque eu estou superando, porque eu estou caminhando, porque eu estou indo em direção ao alvo, porque eu estou me entregando a Deus com o propósito de agradá-lo, Então, ao invés de eu focar no propósito, eu estou buscando o periférico. Tudo aquilo que está me afastando do centro, ao centro, estou no centro, então estou no propósito, estou buscando, e de repente, eu começo a buscar o periférico, me tirou do centro. Eu estou buscando tudo, aí muitas vezes a gente pensa que está agradando a Deus, a gente pensa que está fazendo a vontade de Deus, mas buscando o periférico, tirando Jesus do centro. E na realidade, tudo aquilo que me leva para a superficialidade, tudo aquilo que enche o meu ego, tudo aquilo que me dá prazer, aquilo que só diz respeito à minha realização, em sua maioria é periférico. Mas aquilo que me dá prazer, aquilo que me realiza, mas também eu sei que muitos serão abençoados, muitos serão alcançados por aquilo que eu estou vivendo, por aquilo que eu estou construindo. Faz parte do centro, não é periférico, não é periférico. O centro é Cristo, o centro é o alvo. O centro é para onde eu estou indo. Eu tenho um propósito, eu não vivo à toa. Eu não sou fruto do acaso. Eu sou a imagem e semelhança do Deus Criador. Aleluia. Você não é fruto do acaso. Você é a imagem e semelhança do Deus vivo. Receba isso. Coloque isso no seu coração e rumine. Passa a semana meditando. Eu não sou fruto do acaso. Eu sou imagem e semelhança do Deus vivo, do Deus poderoso. Segunda parte dessa mensagem. Evitando o mal. Versículo 9 e 10. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Muitas vezes fixamos os nossos olhos no alto e esquecemos de olhar para os lados. Espera aí, pastor. Você está dizendo que eu estou errado em fixar os olhos no alto? Não, não é isso que eu estou dizendo a você. Eu estou dizendo que muitas vezes fixamos os olhos no alto e esquecemos de olhar para os lados. Então, eu preciso me alinhar com a vontade soberana de Deus, buscando, entregando a Ele, permitindo que Ele aperfeiçoe os seus dons e talentos na minha vida, para que Ele possa me usar como instrumentalidade, mas eu preciso olhar para quem está do meu lado, eu preciso valorizar quem está do meu lado, porque se eu não cuidar do vertical e não cuidar do horizontal, estarei em grande falha, estarei falhando com o meu propósito.
No entanto, não haverá comunhão verticalizado sem haver comunhão na horizontalidade. Trazendo isso para a prática, estou com os olhos fitos no alto. Sim, você precisa permanecer com os olhos grudados no autor e consumador da fé, Jesus. Porque Ele é o nosso alvo, pois nele é que eu vivo, pois nele eu me movo, e é nele que eu existo. Você sabia? Atos capítulo 17, versículo 28. Abra aí para você ver. Eu quero que você leia comigo. É um texto pouco citado. Não estou dizendo que é um texto que é pouco lido, é pouco citado. Mas olha que poderoso esse texto. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque nele também somos geração. Veja que coisa maravilhosa. No entanto, eu estou passando por cima de tudo e de todos. Por quê? Porque eu estou olhando para o alto, eu estou fixando os olhos lá em cima, então sou um homem espiritual. Então eu tenho comunhão com Deus. Então eu vou passando por cima de todo mundo. Então eu vou machucando um, machuco o outro e vou embora. Por quê? Porque eu sou um homem espiritual. Porque eu tenho intimidade com Deus. Eu sou assim como esse Deus. Ah, não. É não. Não vejo quem está do meu lado direito nem do meu lado esquerdo. Simplesmente sou indiferente à causa do outro, porque eu estou atravessando um momento de dificuldade, estou numa luta travada, então eu não tenho tempo de olhar para ninguém, não tenho tempo para valorizar o meu próximo. Não, querido, não é isso. Não foi para isso que Deus chamou você. Não foi para isso. Não sei se já aconteceu com você. Eu sei que já aconteceu comigo muitas vezes, e até mesmo antes de eu estar como pastor. Porque eu não sou pastor, eu estou na função de pastor. Existe um sumo pastor, que é Jesus, e acabou. Então já aconteceu comigo, eu estar naqueles dias, uma batalha grande, luta para a direita, luta para a esquerda, luta com filhos, notícias que vêm de longe, e de repente eu estou bem caladinho, aí me levanto e vou até o portão. Quando eu chego no portão, encosto uma pessoa no portão e começa a contar a sua história, e eu começo a chorar, e a história dela começa a refletir na minha, e Deus abre a minha boca e coloca a palavra na minha boca, e eu começo a confortar a pessoa. E essa pessoa começa a se encher de fé, começa a se encher de esperança, e eu também começo a me encher de fé e de esperança. Peraí, mas eu estava fraco, eu estava passando por uma situação tão difícil naquele momento. Mas é nesse momento que Deus quer usar a sua vida. É quando Ele olha para você e entende que a essência dEle está em evidência na sua vida. Ele não quer que a sua força esteja se sobressaindo para que Ele venha aparecer. Não, Ele quer que você desapareça. Ele quer que você diminua. Ele quer que você reconheça que você é barro. Ele quer que você reconheça que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele quer que você reconheça que não é do jeito que você quer, é do jeito que Ele quer, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor. E a gente não entende. A gente não entende. O que foi que aconteceu? Um copo com água, você vai lá dentro, pega o copo com água, procura a água mais gelada que tem e dá para o irmão, e ele vai embora e você fica... Aí Deus começa a trazer a sua memória. Você lembra quando você estava caído? Você lembra quando você estava fraco? Você lembra quando você clamou por mim e eu vim ao teu socorro?
Você lembra como eu tenho te amado? Você lembra como eu tenho cuidado de você? Você lembra, meu filho? Eu tenho te colocado no colo quando você não tem aguentado. Eu é quem tenho te levado nos braços. Você lembra? Aí você cai num pranto e começa a adorá-lo. E começa a declarar para ele que ele é santo, que ele é santo, que ele é santo. E que ele é Deus. Em dado momento eu falo do meu irmão e reclamo do posicionamento da minha irmã. E Tiago está nos dizendo para fazermos o contrário. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Não podemos, amados, sair fazendo tudo que dá na nossa teia. Não podemos. Não podemos ser irresponsáveis com a vida das pessoas. Não podemos. Iremos prestar contas com Deus. Ele irá nos chamar para conversar. Pense que o que Deus gosta é de diálogo. Deus gosta de um diálogo com seus filhos. Então não existe comunhão com Deus se eu não tiver comunhão com meu irmão, com meu próximo. Você entendeu? Não existe comunhão com Deus se eu não tiver comunhão com meu irmão. Pode tirar o cavalinho da chuva. Pode procurar outra teoria para você se encostar e acreditar. Mas nessa Bíblia diz, a Bíblia que você tem, ela diz que você não vai ter comunhão com Deus se você não tiver comunhão com seu irmão. Então, se você anda falando uns dos outros, se você anda caluniando, se você é falso, se você é uma pessoa que não é confiável, pare enquanto é tempo. Pare enquanto é tempo. Em vez de você falar mal, dobre seu joelho e vá orar. Vá orar. Para que essa pessoa que está perseguindo você se converta. O que é que Jesus diz? Amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Mas pastor, amar o inimigo? Você, quando estiver face a face com Jesus, pergunte por que ele disse isso. Amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. O juiz está às portas. Em Apocalipse capítulo 5, o apóstolo João retrata Jesus, o leão da tribo de Judá, como um cordeiro ferido. Ao mencionar essa figura descritiva, Charles Spurgeon perguntou: por que nosso exaltado Senhor deveria aparecer em glória com suas chagas? Ele mesmo respondeu: as chagas de Jesus são sua glória. Meu Deus! Por quê? Porque ele foi pregado por você. Por quê? Porque ele foi pregado por mim. Ele foi traspassado, ele foi humilhado por mim e por você. Não precisa ele mostrar as chagas, as suas marcas, porque suas próprias marcas, ou suas próprias chagas, são sua glória. Todos, incluindo seus discípulos, pensavam que sua crucificação significava o fim do único que havia ousado desafiar a ordem religiosa estabelecida de seus dias. Mas quando Jesus ressuscitou, ele demonstrou de maneira poderosa o incomparável poder e a glória de Deus. Até mesmo os discípulos, quando Jesus morre na cruz, quando Jesus é crucificado e dá o último suspiro e diz: Pai, está consumado. Para os discípulos, ali era o fim. Era o fim. O único que foi ousado a enfrentar o sistema
sistema religioso dos seus dias. Mas quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele demonstra de maneira poderosa o incomparável poder de Deus Pai. Você pode dizer aleluia? Oh, glória a Deus. Está chegando o dia em que Jesus retornará em glória para governar o que lhe é de direito. E João acrescenta: então ouvi que toda criatura que há no céu, sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estavam dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. Os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciões se prostraram e adoraram. Apocalipse, capítulo 5, versículo 13 e 14. Tiago chama nossa atenção para as consequências que as adversidades do tempo presente nos causa, ou seja, nos causou, nos causa ou nos causarão. De alguma forma seremos atingidos. A diferença é que aquele que está comigo é maior do que aquele que está com eles. Aquele que está em mim é maior do que aqueles que estão no mundo. Aí Tiago chama a nossa atenção para as consequências que as adversidades do tempo presente nos causam, como tensões que afetam nossos relacionamentos, provocando desânimo, causando dor, perdas, sofrimentos de modo geral. Por isso que ele nos adverte: não vos queixeis uns dos outros. Conclusão: eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó, e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Tiago, capítulo 5, versículo 11. O ponto principal da ilustração de Jó é que a paciente perseverança se mantém sobre a convicção de que as dificuldades não são sem significado, sem propósito, mas Deus tem finalidade e propósito nelas. Você entendeu? A ilustração sobre a paciente perseverança de Jó é que ele se mantém convicto de que as dificuldades que ele está passando no tempo presente não são sem significado. Existe um significado, existe um propósito. E Deus, no tempo dele, irá transformar isso em bênção. Irá transformar isso em realizações, para que nós possamos declarar, para que nós possamos testemunhar o que ele fez, o que ele faz e o que ele fará em nossas vidas. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao 4. Eu quero terminar esta ministração dizendo para você algo que você já sabe: que Jesus te ama, que a sua vida é muito preciosa para Deus, que
ainda não chegou o fim. Ele te diz nesta noite que a última palavra é a dele. E ele não deu a última palavra. Então eu quero dizer para você, aquieta-te, aquieta a tua alma, medita na palavra do Senhor. Você sabe que você está sobre uma palavra. Existe uma palavra sobre você. Não interessa o que você esteja passando, você precisa continuar crendo, louvando, adorando e declarando que a sua vida é dele. Oh, aleluia! Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos, quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos. Não se assustem, não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porém, prepare-se, porque o juiz está às portas. Ele está vindo, e por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O juiz está às portas. Fique de pé.